Uma sensação de estrangulamento fez com que acordasse. Ele começou a tossir, como se tentasse se livrar da sensação de sufocamento a qual foi submetido. Abriu os olhos assustado com um intenso desconforto em sua garganta. Depois de alguns instantes, uma sensação de alívio perpassou por seu corpo. Ele havia acabado de acordar de um pesadelo. Ao seu redor, a escuridão quase tomava conta do ambiente, exceto por uma fagulha de luz causada pela chama de uma vela que estava próximo ao seu corpo. Seus olhos rapidamente vasculharam todo o lugar sem entender o que havia acontecido. Sentiu-se imerso nos próprios cobertores, mas não se lembrava de ter adormecido. Sua mente começou a vaguear. As lembranças, verdadeiras ou não, lhe invadiam os pensamentos. O turbilhão de sensações só cessou quando seus olhos perceberam o tremular da chama da vela colocada cuidadosamente ao seu lado. No instante que seus olhos encontraram a chama, ele se perguntou quem a teria acendido. Seu pai, embora fosse um tanto quanto preocupado com as travessuras dele, não acenderia uma vela para colocar ao seu lado. A porta continuava trancada, o que significava que não teria como ele entrar ali. Daniel sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo, e só então notou algumas marcas em seus braços. Ele passou os dedos em sua pele machucada e sentiu cada extremidade de seu corpo dolorido. Aquelas marcas, estranhas e avermelhadas que poderiam ter-lhe ferido muito mais, não faziam sentido algum. Não conseguia lembrar de qualquer coisa que pudesse ter lhe ferido daquela maneira. O vento, mais uma vez, estremeceu a chama da vela e quase a apagou. Foi então que o seu corpo quase congelou com o que estava prestes a fazer. Sem perder mais tempo, Daniel apanhou um pedaço de madeira e se aproximou lentamente da janela aberta. Ele tentou controlar sua respiração para não ser facilmente percebido. Sorrateiramente, ele verificou se alguém o estava vigiando do outro lado. Aquilo poderia ser uma emboscada. Ele finalmente criou coragem para visualizar através da janela, mas não havia nada. O vento soprava friamente pelas ruas desocupadas, sem qualquer sinal de vida. Restavam apenas as sombras. Ele sentiu seu corpo dolorido antes mesmo de abrir os olhos. O sol não havia aparecido ainda e ele nem percebeu como dormiu perto da janela. Subitamente, o primeiro pensamento que lhe ocorreu ao despertar era sobre a noite anterior. Havia demorado mais do que o normal para se render ao sono. Esse detalhe lhe causou um grande desconforto e cansaço que teria que suportar ao longo do dia. Ao vestir-se para ajudar o seu pai, ele procurou esconder os braços para não deixar visíveis as marcas estranhas que ele havia adquirido. Procurando não emitir barulho algum, ele seguiu até a porta do seu quarto que ainda exibia a madeira que a selava e a removeu. O casebre era todo em madeira e os únicos móveis que possuíam eram uma mesa pequena, uma lareira de pedras e alguns utensílios de madeira que foram construídos pelo seu pai. Ele seguiu até a porta para sair da casa, mas, antes, apanhou um carrinho de 1 metro de largura com 2 rodas e colocou dentro dele algumas ferramentas para cortar lenha. O sol estava começando a exibir seus primeiros raios quando Daniel saiu em direção à floresta. Depois de alguns passos, começou a ouvir as batidas que seu pai golpeava nos móveis que estava construindo em sua tenda, atrás do casebre. Ele foi se afastando cada vez mais até chegar à floresta, e então começou seu trabalho. Apanhou o machado e começou a golpear uma árvore que havia sido derrubada havia dias, pronta para ser transformada em lenha. Daniel cortou aquela árvore em apenas minutos, pois sentia-se frustrado com tudo que tinha acontecido. Depois, apanhou os pedaços de madeira e os mergulhou em seu carrinho,
para que pudesse seguir de volta para casa. Era realmente estranho ver um garoto magricela, de 1,70 m, puxando um carrinho de madeira lotado com lenha. Daniel possuía uma força imensa para o tamanho que tinha. Ele havia completado seus 16 anos. Seus olhos eram azuis, iguais aos da mãe. O cabelo castanho ele havia herdado do pai e a pele clara era queimada pelo sol. Ainda era cedo quando retornou para casa. Acendeu a lareira, colocando a lenha recém-cortada, apanhou as panelas de barro e começou a fazer a refeição que os alimentaria naquele dia. Havia muitas coisas que não entendia. Embora seu pai nem tocasse no assunto, ele queria saber o que aconteceu com a sua mãe. No seu íntimo, era mentira que ela estava morta. É claro, os acontecimentos poderiam ter tornado isso inevitável, mas algo nele, bem lá no fundo, acendia uma fagulha de esperança. Se ela estivesse ali, teria-lhe protegido do que quer que fosse na noite anterior. Não acreditava que aquilo tivesse sido um pesadelo. As marcas em seus braços eram reais. Ele sabia que seu pai ainda estava furioso com o seu mau comportamento, mas, mesmo assim, teria que suportar a punição. Daniel deixou as panelas e o fogo e seguiu em direção à tenda onde seu pai estava. Quando chegou bem próximo, antes mesmo de atravessar a porta, ele viu aquele homem de média estatura, quase sem cabelos e barba por fazer, concentrado em golpear uma de suas criações, para que ficasse exatamente no formato desejado. — Pare de se esconder! Disse o pai sem sequer olhar para ele. O garoto saiu de trás da porta e o encarou. — O que você quer? Indagou grosseiramente. — Vim ver se você precisa de ajuda. Ele sorriu sarcástico. — Por que eu precisaria da sua ajuda? E riu novamente. — Se não precisa, eu vou... — Vai para onde? Fugir? De novo? Para que eu tente arrebentar a porta do seu quarto outra vez? E dessa vez foi ele quem lhe encarou com um olhar furioso. Daniel calou-se, cabisbaixo. Naquele momento, lutava contra a própria raiva. — Eu não sei mais o que fazer, Daniel. Então ele se aproximou e o tocou em seu ombro. — Mas não posso perder você também. As palavras ficaram no ar. O menino percebeu que seu pai se calou por algum motivo, e assim que o encarou, se deu conta que havia alguma coisa ao redor da tenda. Seus olhos não poderiam estar enganados. Ele havia visto um vulto percorrer o lugar onde estavam. Imediatamente, ele se afastou de Daniel e foi até a entrada verificar se alguém estava no local, mas não havia nada. Daniel o encarou assustado. Não entendia o que seu pai estava procurando. — Você viu alguma coisa? Os olhos de seu pai se voltaram para ele preocupados. — Não foi nada. Agora volte ao que estava fazendo. Daniel permaneceu mais um instante ali, ainda sem entender o que poderia ter chamado a atenção de seu pai. Mas algo estava errado. A noite desceu depressa. O céu estava estrelado e exibia uma bela visão da lua. Era essa visão que Daniel admirava pela janela do seu quarto. Havia uma lamparina acesa, a qual posicionou em cima de um móvel qualquer para que pudesse iluminar bem o lugar onde estava. Um vento leve irrompeu pela janela sacudindo a chama da vela, e nesse momento ele viu algo. Imediatamente voltou-se para a janela, onde conseguia ver algumas marcas estranhas. Aproximou suas mãos e as tocou. Não lembrava de tê-las percebido durante o dia. Eram marcas de garras e haviam várias delas espalhadas pelo seu quarto. Daniel, então, começou a lembrar da noite anterior quando comparou as marcas espalhadas pela parede e pelo chão com as que estavam em seus braços.
eram praticamente idênticas. Aquilo era muito estranho. Não havia em sua mente memórias da noite anterior. Era como se houvesse sonhado e as memórias tivessem sido apagadas. Mas havia marcas, e aquelas marcas de unhas afiadas estavam em sua pele também. O marceneiro estava trancando a sua tenda quando percebeu um vulto bem perto dali. Havia alguém vigiando a casa. Rapidamente pegou a primeira ferramenta que encontrou e a manteve atrás de si enquanto seguia na direção do vulto. Com todo o cuidado possível, foi se aproximando de uma criatura que estava coberta por um capuz. Quando chegou perto o suficiente, percebeu de quem se tratava. — O que você está fazendo aqui? Indagou, tentando recordar de onde conhecia aquele rosto feminino. Nesse momento, eles perceberam que Daniel estava olhando-os pela janela, segurando uma lamparina por entre as mãos. Embora não conseguisse ver com quem seu pai estava conversando, ele não sentiu medo. Ainda estava preocupado com aquelas marcas estranhas que ainda não sabia como haviam surgido. Ele se distanciou da janela e, quando voltou para seu quarto, percebeu que estava cercado por criaturas estranhas. Daniel foi invadido pelo medo. Cada extremidade do seu corpo estava sendo lembrada da noite anterior. As imagens imediatamente surgiram em sua mente, relembrando-o da tentativa fracassada das criaturas tentando arrastá-lo para fora do quarto, da sensação de ser sufocado. E foi nesse momento que seu corpo paralisou. Um dos escavadores se aproximou dele e o empurrou. Quando seu corpo foi ao chão, a lamparina que estava em suas mãos foi lançada para longe, e seus olhos acompanharam a chama da vela se apagar. Ele ignorou a dor lancinante em seu braço, buscando desesperadamente agarrar qualquer coisa com a qual pudesse se defender, mas não enxergava mais nada. Antes que pudesse entender o que estava prestes a acontecer, tudo ficou imerso em uma densa escuridão. — Me diga o que você quer? Indagou o marceneiro, nervoso, mas a sua voz saiu quase que em um sussurro. — O Daniel? Não! Vocês não vão levá-lo também? Mas antes que ele obtivesse qualquer resposta, um barulho violento chamou sua atenção. Eram fortes pancadas no chão, que pareciam vir de dentro da sua própria casa. Seus olhos encararam a janela do quarto do menino, mas a luz estava apagada. Ele tinha certeza que Daniel havia acendido uma lamparina. Logo, uma sensação